Olá, meus queridos, videoaula de ciências de hoje. Gente, a gente vem falando aí dos animais, sobre a adaptação de alguns animais, não é, na cidade. E a gente vai continuar falando sobre isso quando a gente for falar vida na cidade, que é o nosso assunto de hoje, complementando sobre todo o cuidado que a gente deve ter com esses animais que acabaram vindo para a cidade, se adaptaram na cidade, tá certo? Então, pessoal, para construir as cidades, tá certo? Foi necessário ocupar o quê? Os espaços o quê? Do campo, da floresta, antes habitados apenas pelas espécies de animais. Com a perda do habitat, ou seja, com a perda do lugar que esses animais tinham, o que aconteceu com alguns animais? Eles acabaram tendo que buscar lugares para viver, tá certo? E outros acabaram ameaçados de extinção. Então, são alguns animais que não conseguiram se adaptar ao habitat, ao novo lugar, não conseguiu alimento para sobreviver, então acabou começando a entrar em extinção, ou seja, ameaçado de não existir mais na natureza, tá certo, gente? Então, tudo isso influencia. Algumas aves, elas conseguiram se adaptar, como a gente viu na aula passada sobre o beija-flor, não é? E como também encontraram na cidade, alguns animais se adaptaram muito bem, como cães, gatos, até mesmo os ratos, baratas, moscas, entre outros. Esses animais eram do campo, da floresta, que foi, ou seja, habitado pelo ser humano, o habitat era dele. Então, esses animais permaneceram ali e conseguiram aí sobreviver, tá certo? Eles estão nas nossas casas, alguns desses animais, na escola, às vezes, tem, a gente pode até encontrar, mesmo fazendo dedetização, tem que ser feita dedetização na escola sempre, no jardim, nos campos. Então, a gente pode encontrar esses animais em vários lugares, tá? Como barata, escorpião, que é muito perigoso, formiga, pulga, mosquito, mosca, rato. Então, a gente vai ver lá na página 27 sobre um pouquinho sobre a vida na cidade. Porque muitos animais vivem em áreas urbanas e como eles são afetados pelo ambiente, certo? Vamos lá, acompanhe a leitura e eu vou explicando a vocês, tá? Quando pensamos em bichos, vem logo na nossa mente a imagem de campo, né? Animais de campo, a gente fala isso. Floresta, mares, enfim. Ambientes onde a natureza reina, a gente pensa logo nisso. E os homens ficam de fora, pois tem um desafio para vocês. Olhe ao seu redor, na cidade mesmo, e veja se entre prédios, ruas, construções também não há animais. Há sim, pombos, pardais, insetos variados, morcegos e até ratos vivem em ambientes urbanos. Como eles foram para lá? Gente, nos locais onde cidades cresceram, alguns animais foram os primeiros habitantes, eles já viviam lá. E sobreviveram à urbanização, eles sobreviveram, se adaptaram. Alguns não, como eu falei para vocês, ficaram ameaçados de extinção, mas outros se adaptaram, porque já era o lugar dele, tá? Outras espécies foram capturadas pelos humanos e outras regiões e inseridas na cidade. Se adaptaram também bem ao clima agitado. É o que explica a zoóloga Elizabeth Hofflin, da Universidade de São Paulo. Humanos trouxeram pombos e pardais para as cidades brasileiras. O homem que trouxe, ele não estava, não existia nas cidades. Foi o homem que trouxe, tá? Eles se adaptaram a esse tipo de ambiente e se espalharam por todo o país, conta essa zoóloga. A variedade de alimento, além de muitos telhados e parapeitos de prédios para instalar os ninhos, facilitaram a sua permanência. Está na página 27 do seu livro, tá, gente? Falando tudo isso. Então, o homem, ele modificou o ambiente dos animais, que era campo, floresta, mas alguns animais foram trazidos para a cidade, não eram da cidade, e conseguiram se adaptar, porque o homem facilitou essa sobrevivência dele, porque telhados para pombos são perfeitas moradias, tá? Telhados, parapeitos de prédio, são moradias muito boas para o pombo e os alimentos que as pessoas acabam dando aos pombos.
Na página 28, vamos ver lá. Apesar de bem adaptadas às cidades, os animais ainda sofrem com as diferenças entre os ambientes urbanos e naturais. Mesmo eles adaptados, eles ainda sofrem. A ação humana interfere na iluminação, nos sons e até no clima. Por serem cheias de concreto e carros que liberam gases poluentes, as cidades formam ilhas de calor com temperatura muito mais elevada que em áreas naturais. Todas essas alterações dificultam, gente, a vida dos animais nos ambientes urbanos. Animais como aves e sapos, por exemplo, se comunicam por sons uns com os outros. Em uma cidade muito barulhenta, isso fica prejudicado. Exemplifica Elizabeth, a zoóloga. Sem contar que a iluminação artificial, tá certo, pode dificultar o ciclo de dia e noite, fica desregular para alguns animais. A zoóloga aponta também que é fundamental fornecer condições de espaço para que esses animais de cidade grande possam sobreviver. Para isso, as áreas verdes, como parques e jardins, precisam ser bem cuidados e não adianta, por exemplo, arborizar as cidades só com um tipo de planta, diz a Elizabeth. É preciso ter variedade, pois cada árvore tem seu tempo de florescer e dar fruto. De outro modo, os animais só teriam alimento uma vez por ano e não poderiam sobreviver. Então, se ele está na cidade, fazer a arborização, ou seja, plantar árvores de diversos tipos que dê frutos diferentes. Então, assim, as aves principalmente vai ter alimento durante o ano todo. Agora, se você planta um tipo de planta só vai dar fruto uma vez no ano. Mas, gente, todo cuidado é pouco. Com o professor e os colegas, lê esse título de notícias publicadas em jornais e revistas. Tem algumas informações que as pessoas começaram a publicar em jornais, que foram tiradas de jornais. Tem lá a disponibilidade na internet, se você quiser ver. Algumas informações sobre animais e o cuidado que a gente tem que ter, né? Então, primeira notícia aí. Cresce o número de animais silvestres capturados em área urbana. Em Uberlândia, o índice é quase de 16% maior, diz a Polícia Ambiental. Números de 2011 são comparados com o mesmo período de 2010. Isso aí por quê? Porque os animais silvestres não estão tendo mais o seu habitat. A floresta está sendo destruída, desmatada, está tendo queimadas, então ele acaba perdendo lugar para viver e assim o homem acaba capturando ele mais fácil, fica mais próximo do homem. Outra notícia. Alimentar povos eleva risco de doenças. Oferta abundante de comida estimula a proliferação do animal responsável pela transmissão de enfermidade ao ser humano. Então, essa é a informação aí correta, gente. O pombo ele pode trazer muitas doenças para o ser humano, tá? Então, como a gente alimenta, ele vai o quê? Ele vai se reproduzir, tem alimento, vai se reproduzir naquela área porque tem alimento e ali ele vai permanecer, mas ele pode trazer doenças para os seres humanos, tá? Outra notícia. Meu quintal está cheio de rato. Diz leitura sobre terreno baldio em Mogi. Mato alto e sujeira atrai roedores para a casa de internauta em Mogi. Prefeitura diz que fará novas vistorias no local. Mato, lixo, atrai rato, barata, é o que vai atrair. Então, vai trazer doenças. O rato traz uma doença, tá? Seu xixi pode transmitir uma doença chamada leptospirose, que pode levar à morte. Então, cuidado. Outra e última notícia. Escorpiões e baratas incomodam moradores em bairro de São Carlos. Mato alto e lixo causa problema na região do cemitério municipal. Por causa disso, moradores relatam dificuldades em andar pela calçada. Então, gente, temos aqui alguns animais, tá? Que podem aí, que foram atraídos, que viviam no campo, que foram, a gente consegue encontrar alguns desses animais agora na nossa cidade, tá? Que era só de campo, de floresta, esses animais, principalmente os insetos, né? Temos principalmente aqui o escorpião, que foi essa última notícia aí, que é um dos insetos mais perigosos, tá? Então, atrair escorpião aí, que é um tipo também de aracnídeo, a gente fala, tá? O escorpião, gente, ele pode levar à morte
sua picada pode levar à morte. Ele é perigoso principalmente para crianças e para idosos. Então, normalmente, quem toma a vacina, tá? Toma a vacina para poder o soro, tá? Para poder não ter problemas com a picada do escorpião, vai ser crianças e idosos, tá certo? Vai ter essa vacina aí para eles. E nem todos os lugares tem, tá? Então, criança foi picada pelo escorpião, leve logo para o médico, tá? Veja aí onde tem o soro antiofídico, o soro. Esse soro, né, ele vai diminuir a possibilidade de se agravar aí a picada do escorpião. Então, cuidado. Além de baratas, lixo, resto de material de construção, tudo isso vai atrair principalmente escorpião. Barata também, tá? Na página 30, você leu a página 29 também, que todo esse cuidado é pouco. Na página 30, gente, o que esse título nos conta? Esse título, todo cuidado é pouco, ele vem trazer algumas situações, não é? Que fala sobre o cuidado, o que alguns animais que acabaram vindo para a cidade, convivendo com as pessoas, podem trazer, né? Quais delas podem representar perigo à nossa saúde? A maioria aí, né, pode trazer. Como a gente viu, como a gente pode evitar a proliferação de animais como ratos, escorpiões e barata? Limpeza, né? Mato cortadinho, lixo fechadinho, colocado para ser jogado no lugar adequado. Isso vai amenizar e atrair esses animais como barata, escorpião, não é? Entre os animais que vivem na cidade, há aqueles que podem trazer prejuízos à nossa saúde. São exemplos desses animais. Então, a maioria deles vão trazer prejuízo à saúde, né? Que acabaram ficando, como ratos, aranhas também, tá? Alguns tem venenos, cupins, que vai destruir aí toda a madeira, formigas também, tá certo? Morcegos, a gente fala, não, a formiguinha aqui, eu tiro a formiguinha do comer. Essa formiguinha, ela passou por lixo, ela passou pelo chão, ela passou por vários lugares inadequados. Mosquito também, que posa no lixo, posa em vários lugares, posa em ferida de animais que estão com feridas, com ferimentos. Então, isso depois ele pode pousar no seu alimento, deixando ali, tá certo? Seu alimento com alguma infecção. Às vezes a gente tá com um problema intestinal e não sabe porque pegou alguma infecção com o alimento que o mosquito pousou. Moscas também, pombos, tá certo? Então tem aí o exemplo mostrando as figuras de alguns deles. Agora vem a atividade para vocês, página 31. Na página 31, seria para você se reunir com os colegas. Eu vou ler, tá? Reúna-se a um colega e observe junto a situação representada na imagem. Comente suas observações e registre de acordo com as perguntas a seguir. Letra A. Tem uma imagem aqui, ó, gente. Isso aqui vai trazer o que eu falei? Rato, barata, né? Mosca. Então, essa imagem aqui que vocês vão observar para poder responder. Que situação essa imagem representa? Né? Eu espero que vocês pensem aí, reflitam que vai trazer o quê? Vai trazer aí uma falta de cuidado com a limpeza, com o lixo, lixos abertos, jogados. Então, você vai observar só, não vai ter o coleguinha para observar junto com você. Você vai observar e vai dizer que situação essa imagem representa? Representa aí a falta de cuidado com a limpeza, né? Sujeira, saco aberto de lixo, derramamento, esparramado, lixo lá todo esparramado pela rua, certo? Letra B. Que animais costumam aparecer quando há lixo espalhado no ambiente? Porque então, o que é que vai acontecer quando aparece o lixo está aberto? Vai aparecer o quê? Vai aparecer animais, né? Como rato, barata, tá certo? Então, gente, espero que vocês aí percebam que com o lixo aberto aí, costuma atrair
animais, né, como rato, barata. Por quê? Porque é o alimento dele. Então, é o alimento, ele está em busca de alimento. Então, ele vai ser atraído pelo cheiro de resto de alimento e vai aí para o lixo, tá? Letra C. Qual a relação entre a situação e as condições de sobrevivência de animais como ratos e baratas na cidade? A relação é essa, gente, que quando a gente não tem um cuidado com o ambiente, vai atrair esses animais, tá certo? Então, com o lixo jogado na rua, esses animais vão ser atraídos pelo cheiro dos alimentos, resto de alimento que normalmente a gente joga no lixo. Como devemos, letra D, agir para evitar situações como essa? Deixar sempre o ambiente limpo, deixar o lixo sempre amarradinho, só jogar o lixo quando estiver próximo do carro do lixo, né? E o gari passar para recolher, sempre, né? E ter esse cuidado. Na página 32, vem uma informação sobre o que o pombo pode causar ao ser humano, tá? Pombos, conheça os riscos que eles trazem para a saúde. Os pombos são aves que vivem com facilidade nas cidades, morando em edificações onde costumam fazer seus ninhos e telhados forros, caixas de ar-condicionado, torres de igreja e marquises. Ele coloca lá, faz o seu ninho lá. Causam prejuízo por danificar as estruturas do prédio. Por serem simpáticos e símbolo da paz, algumas pessoas gostam de alimentá-los com restos de comida, pão, pipocas, que são alimentos inadequados e prejudicam a saúde dos animais, além de viciá-los. Como dificilmente são caçados por outros animais, sua população cresce muito rápido e o aumento de sua quantidade tornou-se um grande problema de saúde, pois podem causar várias doenças graves que podem levar até a morte ou deixar sequelas. Então, gente, aí, o convívio com o pombo não é saudável, tá? O pombo não é um animal que era para viver na cidade. Foi trazido pelo ser humano e pode causar doenças, além de danificar prédios, tá certo? Telhados de casa também, que eles ficam. Então, agora, compare essa informação com a situação representada na imagem. O que a pessoa está fazendo na imagem aqui, que não se deve fazer, dando comida ao pombo. Não pode estar alimentando o pombo. Considerando o que foi lido no texto, é adequado que a pessoa está fazendo, é certo que ela está fazendo, por quê? Não é porque o pombo vai se acostumar, vai se desenvolver, vai se acostumar porque tem um alimento fácil, só que o pombo pode trazer doenças, então não pode aí alimentar o pombo. E letra C, comente e compare suas conclusões com os colegas. Esse comente e compare, você não vai comparar, você só vai comentar sobre o que você aprendeu aí referente ao pombo, tá certo? Então, vocês vão colocar aí que o pombo é um animal que foi trazido pelo ser humano. Sua conclusão, o que é que você aprendeu aí referente ao pombo? Eu aprendi que o pombo pode trazer doenças, que a gente não pode alimentá-lo, tá certo? Que ele pode trazer prejuízos, tanto a edificações, prédios, ou como a saúde do ser humano. Então, é isso, gente. Cuidado aí. Nem todos os animais vão ser animais que a gente possa conviver, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. A gente vai ver, a gente fala assim, bichos, animais, insetos. Só que a gente vai ver que alguns animais, na próxima aula, a gente não pode considerar como insetos, tá? A gente fala insetos, mas não é. Ela tem uma classificação. A gente classifica como aracnídeos, himelopérios, coleopérios, peixes, anfíbios, répteis. Então, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Por exemplo, eu falei aranha várias vezes, insetos, mas não é um inseto, o escorpião, no caso. Escorpião e aranha também não são insetos, são chamados de aracnídeos. Então, a gente vai ver um pouquinho disso na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Beijinhos e capricha na atividade, viu? Tchau!